E vamos para mais um bate-papo aqui com a Sandra Igarashi. Ela é isabelense de Santa Isabel, arquiteta, já foi primeira-dama do vice-presidente e também já foi secretária do Meio Ambiente de Santa Isabel, é isso? Isso. Do vice-prefeito. Do vice-prefeito, do vice-presidente. Então, corrigindo, ela foi primeira-dama do vice-prefeito. Em que ano foi isso, mais ou menos? Foi em 2005. Em 2005? Começou, acho que em 2005, foi quando, na gestão do Hélio Puscarioli. Na gestão do prefeito Hélio. E ela também já trabalhou na prefeitura, né, no meio ambiente, e ela tem muito para compartilhar em relação à arquitetura, as profissões que ela teve nesse momento, em relação à cidade, né, Santa Isabel. Se apresenta, fala um pouquinho mais de você. Bom, eu sou Sandra, né, arquiteta, a minha família é metade oriental, né? Meu pai, ele é japonês, minha mãe brasileira. Tenho 5 irmãos, comigo 5, né? 4 irmãos. É uma família, assim, que é simples, mas realmente é muito alegre, muito descontraída. Graças a Deus, né? Temos, assim, Deus e muita felicidade no coração. E da mesma forma, construí uma família também com a Ademar, né? Todo mundo conhece, já foi vereadora aí, acho que umas 4 gestões. Bastante gestões. Tenho 2 filhas. A gente conhece uma que é blogueira. Paola, né? Uma influencer, até sempre falo para ela, influencia as pessoas sempre com coisas boas, positivas, né? Bem natural mesmo, sem nada artificial, e realmente ela se deu muito bem. Sim, ela tem se destacado, né? E para todas as idades, porque eu tenho amigas que comentam comigo, falam, Sandra, eu tô cozinhando, mas eu tô ouvindo a Paola, eu quero ver o que ela falou hoje. Então isso é um orgulho para mim, né? A Pamela também, a minha filha mais velha, que é fisioterapeuta, ela se especializou em neurologia, então hoje ela ajuda muitas pessoas que têm o mal de Parkinson. Então, eu também, graças a Deus, dou graças a Deus às minhas filhas, ao Ademar também, né, que toda a vida teve muita paciência comigo. E então, só agradecer a Deus mesmo pela minha vida, por estar aqui hoje. Até agradeço a oportunidade. Imagina, a gente que agradece, né, por você ter aceito o convite de estar aqui e compartilhar um pouco mais sobre a Sandra Igarashi, né, porque tem pessoas que conhecem ela, né, seja da época que você era esposa do Ademar, ou da época que você trabalhou na prefeitura, ou de hoje, da atualidade, que você trabalha mais com a arquitetura, certo? Isso, hoje você tem uma empresa de arquitetura e presta serviços. Isso, eu estou na área de arquitetura desde de 1992. Eu me formei no final de 91. Então, o meu escritório, ele até eu acho que foi um presságio, porque o meu primeiro cliente foi um empresário. Ele me chamou para fazer um licenciamento ambiental. Então, eu já me formei em arquitetura e comecei já trabalhando com a parte ambiental. Então, acho que tudo isso me encaminhou para me especializar na área ambiental, de licenciamento ambiental. E aí, desde então, desde 92, meu primeiro cliente de CETESB até hoje, eu trabalho com CETESB, eu adoro trabalhar com meio ambiente. E talvez até essa minha especialização que acabou acarretando também a participar mais da gestão pública na área ambiental, porque nós moramos em área de proteção aos mananciais. Assim, tem vários desafios quando você mora numa área de proteção aos mananciais. As empresas, as pessoas moram, né, aqui. Então, morar é tranquilo, né? Sim. Mas você, de repente, colocar
planejar um empreendimento em Santa Isabel, dependendo desse empreendimento, vai trazer uma burocracia, Sim. né? E você é especialista em resolver alguma parte dessa Sim, burocracia, isso. que seria no meio da CETESB, que é um dos setores mais burocráticos, Sim. né? Eu, como contadora, eu conheço, assim, né? Superficialmente, mas é um dos setores mais burocráticos que tem. Sim. Porque você consegue abrir a empresa, você consegue ter o CNPJ, você até consegue fazer a sua atividade. Mas se você não tiver a CETESB, aí você não vai ter liberação para várias situações, produzir, principalmente na questão de indústria. E você tocou, né, no assunto que a gente está numa área manancial, Sim. e isso digamos que não é que é ruim, mas traz dificuldades para a cidade e o seu crescimento, não é? Sim. Por conta disso. Porque a gente ainda está vinculado à Lei de Proteção aos Mananciais de 1900 e na verdade, ela foi de 1969, 70, então ainda é do regime militar. Bem antiga. Então ela começou a ser construída nessa parte e nesse período e ela vigora até hoje. Não houve reformas como houve algumas reformas assim no padrão de licenciamento de bombeiro, de atividade de risco, A, B, C, mas na CETESB ainda continua bem complexo. A de uso do solo continua a antiga. Então, agora já foi feito um debate, isso é antigo, porque desde que eu trabalhei em Arujá, a gente já fazia parte de um grupo que discutia a Lei de Proteção aos Mananciais, né, da nossa bacia do Jaguari. Só que aquela questão, muda a gestão nas prefeituras, a conversa e o trabalho não tem uma continuidade efetiva, porque às vezes o secretário que entrou ali, o técnico que entrou ali, ele tem que começar do zero, estudar tudo que foi feito, né, foi discutido, para começar a entender e partir ali. Novamente. Então... E aí quando troca a gestão também, às vezes, sim, troca todos os técnicos, né? Então, você vê, há muitos anos que já fizeram estudos e tudo mais. Agora, a gente está numa fase bem avançada da revisão da lei. Ela já foi enviada para o Estado. Então, já teve todo um debate na questão da lei na bacia, tanto que eu participei desse grupo de trabalho, agora na última gestão que eu trabalhei, né, com a Fábia, e aí foi assim, a gente avançou muito, porque eu estava como uma secretária executiva, né, uma coordenadora dos trabalhos, e a gente estabeleceu uma dinâmica de toda reunião, fosse ela semanal ou de cada 15 dias, conforme a gente fosse estabelecendo a lição de casa para cada município, então a reunião era feita no município. Então a gente rodou a bacia inteira, porque você discutir sobre, vamos supor, São José dos Campos, né, ali São Francisco Xavier. Como que eu vou discutir uma coisa que eu não conheço? Sim. Então a gente ia lá, fazia a reunião lá, já conseguia ter uma visão da cidade e já avançava nos artigos da lei. E aí tinha todo um estudo técnico que cada município tinha que fazer o seu relatório. Olha, esse estudo realmente está condizente com a minha realidade. Ah, não, esse daqui não está batendo com o mapa do meu plano diretor. Então, foi feito toda essa adequação desse estudo técnico e desses artigos, finalizou, aí foi enviado para o Conselho de Recursos Hídricos, que daí dá todo o encaminhamento para o governo do estado, que se Deus quiser agora com, né, o atual governador a gente vai conseguir. E vai trazer melhorias para Santa Isabel, isso? Porque aí o que acontece? Vai sair desse mapa antigo,
que para você ter uma ideia, né? É que é muito técnico, fica até difícil de eu falar e às vezes quem está me ouvindo entender. Uhum. Mas vou tentar ser o mais didática possível. Hoje, o mapa de Santa Isabel, por essa lei antiga, que é de 1172, de 1976, ela é assim. É como se fosse uma ameba, o centro da cidade. Então, no centro da cidade, você pode ter terrenos de 500 metros quadrados, por essa lei. Certo. Aí, Isso envolve também na questão do prédio, que parece que só sim. pode ter 4 andares em Santa Isabel, né? Na verdade, a lei municipal ela é mais restritiva nesse ponto. Ah, então não é só a federal, que essa é estadual, não é só essa estadual. Ainda tem que partir de um princípio das duas leis se casar. Elas têm que falar a mesma língua. Entendi. Então, a lei municipal, ela estabelece uma altura. A lei estadual, ela já não estabelece essa altura, porque ela é assim, por, vamos supor, coeficiente de ocupação, por exemplo. Aqui nessa região central, um terreno de 500 metros quadrados, pode ter uma família. Numa família só? Então, a lei estadual, você pode ter várias famílias. 10 andares, só que, vamos supor, 10 famílias. Só que daí você vai fazer 500 vezes 10. Sim. Você tem que aumentar a área para você colocar mais famílias lá dentro. Essa é o princípio da lei estadual. Porque ele olha os efluentes gerados e a capacidade de absorção daquela poluição. No solo e no ambiente. No ambiente. Então, esse que é o princípio, né? Então, o município em si, ela estabeleceu até 4 andares, né? Mas a lei estadual não, só que daí também fica inviável, porque você vai ter que ir comprando terreno para você ter alguma coisa. Maior, entendeu? No caso. E aí, o que acontece? Conforme você está indo mais para a área rural, são camadas. São camadas, aí faz um cálculo gigantesco para você saber o tamanho de lote que pode ter nessa camada, nessa distância da linha da classe A, que é a região central, até o lugar. Então, é muito complicado. Quem tem que fazer esse cálculo é a CETESB. E, às vezes, a CETESB tem, né, tanta amorosidade que aí vem a pessoa, não, eu mesmo já vou dividir. Então, o que você vê... E isso atrasa a regularização fundiária, atrasa a documentação, porque você depende da CETESB para tudo isso, né? Sim, depende da CETESB para tudo. Então, agora, a lei já está no âmbito estadual, né? Então, a gente tem muita esperança de que... Isso vem melhorar. Que vá para a Assembleia Legislativa. Eu até tenho que me atualizar se realmente já não está na Assembleia, ou se ainda está na Casa Civil ali, né, no jurídico do Estado, mas já avançou muito, porque antes não saía do âmbito municipal, ficava discutindo e nada. Então, agora não, agora já tem uma minuta finalizada, então já está no Conselho de Recursos Hídricos e tudo mais. Mas aí, deixa eu te perguntar, aí São Paulo aprovando, então, essa minuta, esse novo estudo, etc., depois tem que vir Santa Isabel melhorando também, ou não? Sim, porque daí você vai ter que fazer uma compatibilização da lei. Entendi. Porque, vamos supor... E quais, já aproveitando, né, depois para você emendar, seriam, se acontecer isso, de São Paulo aprovar e Santa Isabel se adequar, se compatibilizar, como você usou esse termo, quais seriam os benefícios para a cidade de Santa Isabel nesse estudo novo? Você não vai estar tão dependente mais da CETESB, porque se você mora no Aralu, eu já sei o tamanho de lote mínimo para um empreendimento novo. Uhum. Se você está indo na estrada de Arujá, então vão ter já vai estar lá. Mapa fixo. Não vai ter mais aquela coisa de ondas, né? Da CETESB ter que vir calcular, no caso. Não, porque aí você já vai... tá no zoneamento tal, então aqui eu posso ter loteamentos novos com tantos metros quadrados de lote mínimo,
E assim vai. Você já vai ter o arquiteto, o engenheiro daqui de Santa Isabel, ou quem vier para cá, já vai saber projetar. Não vai ter que ficar 2 anos esperando um documento da CETESB para ele te posicionar, para depois você fazer um projeto urbanístico, para depois você aprovar no GRAPROAB, entendeu? Então, não é impossível, mas é muito moroso. E às vezes as pessoas têm pressa e acabam fazendo de forma irregular. Aí para regularizar mais é pior. Processos no judiciário, fiscalização vai lá, multa, aí cria todo um processo administrativo, brigas, né? Eu acho que é ruim. Então, vai ser muito bom para o município essa lei, e está bem avançado nesse sentido. E aí, eu falo, né, que é um desafio você tá dentro da área de proteção dos mananciais nesse sentido. Que na mesma hora que é, né, um espaço maravilhoso, com muito verde, tudo mais, qualidade de vida, mas na mesma hora é um desafio você segurar essas questões de ordenamento, né, do solo. Porque você tem uma ocupação irregular, as pessoas vêm de São Paulo, querem estar no paraíso, né, da Grande São Paulo, que é Santa Isabel. Só que eles não sabem que tem todo esse trâmite. Em São Paulo não é assim, no caso? Tipo... São Paulo, porque é mais fácil. Supor, a área de proteção aos mananciais, lá, na bacia do Tietê, por exemplo, já tem a lei específica. Entendi. Da Billings, já tem a lei específica. Então, eles passaram por tudo isso que a gente passou. Mas, e eles quase que não deu tempo, né? Porque você vê aquelas favelas gigantes ali do lado da Billings e tudo mais, que foi esse trâmite, estavam em discussão, mas a cidade é dinâmica, ela não para. E então, você vai falar para a pessoa, não, chegando e ficando, né? Aí o poder público não tem o braço também, né, para conseguir segurar. Então, eu acredito que com essa lei, o que está em Santa Isabel, a gente vai poder regularizar, mas o ideal seria, daí já começar a fazer do jeito certo, para todo mundo ter seu documento e crescer do jeito certo. Teve algumas regularizações recentemente, assim, em torno de uns 2 anos, né? Sim. Foi alguma lei nova que surgiu? Isso, na verdade, é uma lei federal, né, de regularização fundiária. Que aí ela ultrapassa o estadual, aí consegue fazer a regularização. Que aí o que acontece? Você tem uma linha. Então, até a data, eu acredito que é 2016, então até aquela data, se você já está consolidada lá, então é um loteamento, um exemplo, né, Novo Éden. Sim. Então já tem rede de água, rede de esgoto, pavimentação, tem tudo. Então já está consolidado. Então isso foi fácil de provar, né? Em 2016 já estava consolidado. Então foi só uma questão mesmo de fazer o cadastro, né? Tem todo um trâmite, né? Que a lei ela vem com os decretos e tudo mais, ó, preenche isso, preenche aquilo. Um monte de ficha no cartório, juntar um colegiado de pessoas, isso, né? E aí dá entrada. Aí se alguém vem e reclama, não, que a minha medição não está correta, o meu vizinho pegou 1 metro do meu terreno. Isso. Aí ele já entra com o processo, aí até provar A mais B, aí trava a regularização de todo mundo. É isso mesmo, né? É bem por aí. Acontece tudo isso. Mas a lei veio para isso, para tentar regularizar uma coisa que já estava regularizada, já era, né, consolidada. Então, mas para trazer a parte documental, que seria a matrícula, né? Isso. E de repente um inventário ali, né, em relação à propriedade da pessoa, o que valoriza. E até mesmo você consegue comercializar, ir num banco, coisas que hoje em dia, de repente, da área não consegue fazer, né? Você fica assim, à mercê de um erro que, como eu te falei, quem comprou não sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, na verdade, assim, muita gente não sabe que para comprar, na verdade, tem que, às vezes, já fazer uma pesquisa,
E no cartório né? de registro de imóveis. Não só em relação ao antigo proprietário, mas fazer uma pesquisa de certidão, né? De várias, são várias pesquisas, né? Isso. Até mesmo para saber o rastro, pelo menos o rastro possível da propriedade, né? E depois disso, a pessoa vai construir, ela também tem que pedir diversos alvarás. E tem gente que não tem esse conhecimento. Aí vai o alvará primeiro municipal, que você precisa pedir lá um alvará para iniciar a obra. Isso. E muita gente começa irregular. E aí você contrata pedreiros para trabalhar. E nisso você também tem que ter um cadastro nacional para recolher o INSS, que é o SEI ou o CCO agora, CNO, aliás, desculpa, que mudou de SEI para CNO. E quase ninguém faz isso. Não. Aí regularizei a minha documentação. Já estou com a minha matrícula, já estou com o meu documento no cartório, né, da propriedade e tal. E eu vou vender. Aí quando eu vou vender, que se levanta o que foi construído, porque às vezes o habite na prefeitura não está regularizado, não teve alvará, não teve CNO. Aí você vai ter que... quem estiver comprando já tem um poder aquisitivo maior e já tem conhecimento, ela não vai comprar sem você ter recolhido tudo isso, porque a responsabilidade vai passar para essa pessoa que está comprando. E aí você tem que pagar, às vezes, até a reforma que você fez, né, retroativamente, aí tem que pagar o INSS da obra. É N situações que é de desconhecimento hoje do povo em geral, né? São poucos que têm esse conhecimento. Por isso que é importante, isso em qualquer, né, coisa que você vai fazer, é você ter um profissional, né? Primeiro você contratar um profissional para te auxiliar, né? Porque um arquiteto, um engenheiro, ele vai dar toda uma previsão de planejamento de quanto a pessoa vai gastar, de fazer todo um projeto de estrutural, né? Para não ter problema de desabamento. E quando ele faz o projeto, ele também ajuda nessa burocracia em relação ao alvará junto à prefeitura? Sim, também? Geralmente, quando você contrata o arquiteto, ele vai até, nessa primeira fase, até você ter o alvará de construção. Certo. Aí o alvará de construção, ele vai fornecer a placa de obra e, às vezes, a pessoa paga, não, eu quero que você acompanhe tudo semanalmente. Certo. Tem pessoas que já não, né? Não preciso, né? Eu, particularmente, todas as vezes que eu fiz projeto residencial, eu já fechei com a pessoa acompanhar a fundação. Que é importante, porque você assina, porque você está assinando por aquilo, e se Deus o livre o pedreiro não faz de acordo com o projeto, aí acontece uma ruína na obra, depois de construída, até mesmo depois de anos, quem vai responder é você, junto com o proprietário, né? Entendeu? Então, a parte de fundação eu faço questão de ir lá ver, porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de medir, né? Se eu projetei ali para uma broca ter 4 metros, eu quero que ela tenha 4 metros. Então, eu vou lá, confirmo e agora você pode encher. Entendi. Isso é uma precaução não só para mim, mas também para o proprietário, né? Eu acho que tem que ter essa precaução. Sim. Porque senão é como você falou, a herança vai ser de quem ficar com o ônus e o bônus, sempre vai ficar com quem for ali ou quem receber a doação, ou quem for, né, a pessoa responsável em receber a herança, né, o herdeiro, no caso, ou quem comprar, porque aí também passa essas obrigatoriedades que às vezes você nem sonha, então você pode estar comprando às vezes só um terreno ou uma casa com documento, ali um documento simples, né, só com um pequeno reconhecimento de firma às vezes, que é o que acontece, e aí você não pesquisou, não analisou, e às vezes o terreno nem é seu, às vezes o terreno é da prefeitura,
ou é de um outro dono, Isso né? eu já cansei de ver quando eu estive no meio ambiente. Nossa, Isso acontece bastante. bastante. E aqui em Santa Isabel também? Aqui também. Acontece muito disso. Da pessoa vir, né, faz uma proposta de compra de uma gleba. E, de repente, começa a vender. Começa a vender essa gleba. E quando a pessoa que comprou acorda para a vida, não tem o documento. E aí... Aí já o problema foi feito Sim. para... eu até fiquei sabendo, não, acho que não faz muito tempo também, aqui na 7 de setembro, teve uns terrenos que foram vendidos e não era muito tempo, há muito verdade. tempo atrás, já estava todo mundo com as suas casas, com suas famílias constituídas no local. Aí apareceu do verdadeiro dono. Isso. E estão pagando de novo. É verdade. Porque, lógico, entrou Sim. na justiça, foi comprovado, e aí a pessoa... Por isso que é o importante trazer, A pessoa pelo menos que o está conhecimento lá, teve de que que pagar 2 vezes. teve que pagar 2 vezes, porque pagou lá no Para anos-luz, alguém que não era proprietário. que não era proprietário, que ganhou dinheiro, talvez até enriqueceu, porque não foi Sim. uma, 2 casas, foram várias Sim. casas ali, foi um loteamento e tal. Isso é. E aí, agora elas estão pagando, eu acho que estão pagando até hoje, Sim. se não me engano, se não me falha a memória, né, parceladamente, porque mas... a proprietária Ou se a hoje- pessoa não aceitar, ela tem que demolir e devolver Sim, do jeito que devolver, está. Se o juiz decidir por isso, né? Porque se o proprietário o verdadeiro, ele não quiser vender, tem Sim. que voltar do jeito É que isso que eu ia estava. falar, que a proprietária hoje, ela é uma pessoa até boa, porque Sim, ela parcelou, né, facilitou facilitou e não... quis pegar de E não volta, né? quis pegar de volta, porque ela podia falar, não, eu quero do jeito que estava quando Sim. eu deixei aqui, né? É complicado, por isso que é bom. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? Porque você tem muitas qualidades, né? Além de arquiteta e tal, fiquei sabendo que você também é música. Não, toca algum instrumento, não sei se é assim que fala. Sim, não, eu estava até comentando que nós, né, enquanto crianças, né, eu e os meus irmãos, a gente cresceu escutando o meu pai tocar saxofone. Instrumento difícil, né? E na época tinha um coreto, né, ali na praça, um coreto lindinho, maravilhoso. E as crianças ficavam brincando do lado do coreto e a bandinha tocava lá. E meu pai tocava também na bandinha. Aham. E isso nossa, é muito bom, né? É assim, coisas que são riquezas que não tem preço, né? E então a gente sempre foi eu acho que uma família musical, por conta do meu pai ter proporcionado essa graça para nós de ir compartilhar com a gente esse dom dele. E então a minha avó também, a minha avó materna, ela gostava muito, sempre ela estava cantando, ela cuidava de nós e cantando, estava fazendo alguma coisa e cantando. Então a gente herdou. E hoje o meu irmão toca saxofone, né? É o mesmo que meu pai tocava. O meu outro irmão toca violão e eu toco a flauta transversal. Como que é essa flauta? Ela É a normal, assim? Não. é aquela mais... ela é de metal, né? Ela é mais comprida. Ela é diferente daquela flauta doce que toca assim. Ela toca assim, na transversal. De lado, assim, né? Eu tive aula, treino em casa. É assim, todo instrumento é muito bom, porque você tem que treinar bastante a respiração, né? Você tem que ter a postura. Então, é tudo de bom, né? Sim. E é assim, uma coisa que eu gosto. E você pratica ainda? Então, eu pratico, mas o meu professor, né, que é o fininho, ele puxa minha orelha, ele fala, volta, porque eu tive um problema no cotovelo, braço. E daí eu parei para fazer esse tratamento e depois eu não voltei mais a ter aula com ele. Mas eu tenho as partituras em casa, então dá para treinar em casa, é assim, muito bom.
Música, ela transforma, né? Nossa, é demais. Traz, às vezes, não deixa de ser uma terapia, né? Sim. Acredito que é Eu muito tenho bom, né? o meu marido E é o Ademar. esse dom passou para as filhas também? Então, a minha filha mais velha, eu coloquei as duas, né, na aula de teclado, né? A Paola ficava mais no colo da Sandra, até um dia ela falou: Sandra, eu acho que eu não vou cobrar de você a Paola, porque ela fica mais no meu colo. Agora, a Pamela não. A Pamela, ela aprendeu algumas valsinhas no teclado, no piano, ela chegou a tocar valsinhas. Então, são coisas assim que às vezes agora elas podem estar um pouquinho afastadas por conta do trabalho e tudo mais, da correria. Mas depois acabam voltando, porque é muito bom, né? O Ademar, ele tem um cunhado que ele teve uma paralisia facial. E o próprio médico falou para ele, né? Fez o tratamento tudo e falou: olha, aprende um instrumento de sopro, para poder movimentar. E vai, né, curar esse ponto do cérebro que foi afetado. E realmente aconteceu isso. E agora ele não tem mais. Ele começou a tocar flauta doce. E aí ele foi tomando gosto, ele começou a tocar na igreja clarinete. Então, se você olhar para ele, ele é uma pessoa perfeita, não tem nenhum tipo de paralisia, sequela, nada. Por conta da música. Porque oxigena o cérebro. Então, não é só um hobby, mas também para a saúde da gente, mental, espiritual, é muito importante. Sim, com certeza. E nessa história toda que eu contei, né? Tipo, Sandra arquiteta, Sandra que já foi primeira-dama do vice-prefeita, agora eu falei certo. Mas eu tava profetizando, quem sabe vice-presidente, né? E já foi também secretária do meio ambiente, mas você também já entrou na política, tipo, numa época. Que período foi esse? Olha, eu acredito que foi depois da primeira gestão do Buscarioli. Aí a gente teve assim uma diferença de ideias e tudo mais, né? Então eu fiquei no primeiro ano, ainda na gestão, né, do Buscarioli, e depois eu fui para Arujá, fui trabalhar lá na elaboração do plano diretor de Arujá, com o prefeito Genésio, né, engenheiro Genésio. Foi ótimo para a minha experiência e tudo mais. E aí eu tive um convite para sair candidata a prefeita, né, pelo Partido Liberal. Eu aceitei. Você saiu junto com quem? Eu e o Afonso Lenzi. E eu sabia que era um desafio que provavelmente não ia conseguir, porque eu estava disputando com o Buscarioli, que, né, já era prefeito. Sim. E assim, um poder aquisitivo gigante, e com o Nenê Simão, que é um antigo na política. Então, eu falei, eu tinha certeza que era mais para registrar ali e fixando um pouco o nome, né? Tive 11% dos votos, apesar de estar disputando com essas pessoas, né? Bem mais fortes, né? Sim. E foi ótimo. A experiência você gostou? Foi ótimo, eu gostei porque... Mas por que você depois não se candidatou mais? Então, e depois foi acontecendo várias coisas, né? Porque a gente nunca sabe, né? Onde Deus vai levar, né? Então, aí acabou que eu acabei ficando secretária depois em Igaratá, depois eu voltei secretária aqui. E aí acabei me distanciando da política. Eu queria participar, mas assim, ajudando a comunidade, fazendo os meus projetos, conseguindo recursos, né, do FEIDRO e de outras instâncias, né, Ministério das Cidades, para trazer efetivamente saneamento básico, essas coisas, mas através do meu conhecimento técnico. Sim. Porque a política, às vezes a gente... É muito bom fazer política, política certa, não pode ter politicagem. E, às vezes, enquanto a gente é técnico, e a formação da gente, a criação,
talvez a gente não se dê muito bem com a politicagem. Entendi. Né? Que você tem que, de repente, sair daquele âmbito do trabalho técnico para... Eu sempre gostei muito, tratei muito bem as pessoas, né? Eu acho que os 3 poderes têm que ser respeitados, né? Os vereadores respeitados, o executivo, né? Passar pela hierarquia que existe, né? Eu acho que todos merecem respeito. Então, eu procurei sempre atender tudo que os vereadores precisavam enquanto eu estava secretária em qualquer uma das cidades, porque por conta da Ademar ter sido vereador, né, várias vezes, a gente tem essa noção de que de como funciona. Apesar de, o vereador, o papel dele é fazer lei, mas a gente sabe que não é bem por aí, que a comunidade depende dele, às vezes, para chegar o conhecimento de algum problema. Sim. Então, eu nunca tive problema quanto a isso. Mas eu vi que, de repente, para mim fazer parte do executivo, na área técnica, eu estaria ajudando mais. Eu estaria Entendi. dando uma contribuição melhor. Entendeu? Não falo para você que tenho medo de sair candidato. Não tenho, não. Se Deus, assim, falar, não, você vai ser, tocar no meu coração, não tenho... Você sairia de novo? Não tenho esse problema, porque eu acho que a gente, até mesmo enquanto mulher, né, a gente tem essa força. Sim. A gente tem tantos desafios na vida particular, né, criação de filhos e tudo mais, que essas coisas não... Só que eu acho não amedronta. Não amedronta, não. Agora, eu entendo que a minha contribuição melhor seria na parte técnica mesmo. Hoje, para dizer a verdade, eu estou numa realidade que eu não me interesso para fazer parte da política. Porque eu tenho meu escritório, né? A minha empresa já é antiga, consolidada. Eu tenho os meus clientes desde 92. O meu primeiro cliente continua comigo, que é a família Senflone. E isso, vários empresários que eu fui, não só cliente, mas amigo realmente. Sim. Então, eu tenho, graças a Deus, essa tranquilidade, né, na minha profissão. E hoje eu montei o escritório junto com o Ademar na fábrica dele, né, que ele fabrica artigos para motociclismo, né. Sério? Eu não sabia. Alforge, essa jaqueta de couro ele faz, né, colete de couro, bolsas. Então, e a gente montou ele junto... meio que no ramo de confecção, que ele já trabalhava, né? Sim, Entendi. Só que mais focado na parte de moto mesmo, de couro, né? Couro sintético também. Então, a gente montou junto, né? A gente está trabalhando junto na parte de administração. Estou tentando também dar um apoio lá. Então, a gente está numa outra realidade, né? Sim. Filhos criados, então a gente quer trabalhar menos e passear mais, né? Com certeza, né? Então, hoje eu não penso muito na política. O Ademar pensa, ele gosta, já está na veia dele, né? Então, ele sempre pensa na política. Mas hoje eu estou mais tranquila nessa parte. Ah, que bacana. É muito bom conhecer um pouco mais de você, né? Porque a gente, às vezes, por conta do dia a dia, ou da profissão, ou do cargo que você estava posicionada em algum período, pode ser que para algumas pessoas você era inacessível no sentido de saber mais sobre, né? Hoje, para quem não sabia, já sabe hoje que ela é mãe de uma influencer, que tem um conhecimento de quase todo mundo aqui da cidade, né? Ela é popular na cidade, vamos dizer assim. Já foi primeira-dama do vice, agora eu não estou errando mais. Já foi do meio ambiente na cidade, né? Hoje ela é especialista nessa questão. Tem sua empresa de arquitetura, empresária, mãe. Esteve envolvida aí com vários benefícios para Santa Isabel. É um prazer conhecer mais da sua história. Sabemos que também é musicista, eu acho que seria essa a palavra. Sim. E os seus familiares têm uma banda, né? Sim, é o meu irmão, né? Uma banda, banda sem nome? É banda sem nome. Mas eles tocam em quê? Tipo, em casamento? Como que é? Todos da minha família, a gente é workaholic. Nós trabalhamos muito, gostamos muito de trabalhar e a gente não para, não vê assim, não vê sacrifício no trabalho.
E ele começou a tocar saxofone e lá no estúdio ele fez amizade com outros alunos e tudo mais. A Adriana que canta e cada um tem a sua profissão. Só que eles começaram mais um hobby, nessa no brincadeira caso. E acabaram recebendo convites. Eles não cobram nada, inclusive. Então, esses convites para tocar. Então, às vezes ele toca, ele já foi em Arujá tocar num espaço lá, ali no Max, né, no tênis, eles já foram tocar lá. E é assim. Então, é por hobby mesmo que eles estão fazendo, para desestressar mesmo do dia a dia, né? A música desestressa, né? E tocam muito bem, nossa. Fica o convite, então, para vocês participarem de um podcast aqui com a gente, falar mais sobre essa história, bem bacana. Qual é o nome dele? Yoshimi. Yoshimi, você está convidado, acredito que você vai acabar assistindo esse podcast quando a gente postar, e eu espero que vocês aceitem o convite para estar aqui com a gente e contar. Porque a gente fala de histórias aqui, né? E fala de histórias de pessoas da cidade, também de fora. Mas a gente gosta muito de saber sobre as pessoas de Santa Isabel, né? Porque eu sou isabelense, você me falou no início que também é. Então, a gente acaba se identificando com algumas situações, né? Porque às vezes a gente não conhece, histórias que a gente não conhece, mas a gente também cria ou uma afinidade ou uma inspiração. Sim. E obrigada, né, por ser uma inspiração para nós mulheres, né, também, por ter passado uma trajetória em vários ramos, assim, vamos se dizer, né, porque mãe já é uma tarefa bem difícil, né, uma responsabilidade. Então, ser mãe, ser empresária, empreendedora, estar num período efetivamente envolvida meio que na política, na construção, digamos, da cidade, é uma história que vai marcar a vida, né? A trajetória da Sandra, mas também a história de Santa Isabel. Muito obrigada, Sandra, por ter aceitado. Espero que você possa estar mais vezes aqui no futuro, de repente contando uma história nova de candidatura, quem sabe, né, de projetos novos, ou até mesmo quando essa lei aí sair, esclarecer alguns benefícios. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser te contratar em relação à arquitetura, essas questões que a gente falou aqui, onde que a gente encontra você nas redes sociais? Então, na verdade... Tem site, telefone? Eu tenho o Instagram da Ecoplan. Ecoplan? Ecoplan, Planejamento Urbano e Ambiental. Mas, no mais, assim, eu acredito que seja até fácil me encontrar, porque, né, a cidade é pequena. Sim. Mas tem um e-mail também, né, que eu... Qual que é o e-mail? ecoplan.arc@gmail.com. E aí a gente pode conversar. Você tem escritório aqui na cidade? Eu tenho escritório. Onde fica localizado? Hoje está junto com a fábrica do Ademar. Certo. Né? Eu sempre tive aqui no centro. Para mim ficou difícil por conta de estacionamento. Eu acho que aqui o centro de Santa Isabel está tão difícil para estacionar. A gente também deu preferência em estar num bairro que é mais... Aí mesmo assim, hoje está um pouco difícil se estacionar aqui, mas... Então, aí no centro é bem pior, né? A gente centralizou lá no administrativo também da fábrica, que é ali no Novo Éden, Rua das Tulipas 316. E então a gente está lá. Certo. E precisando. Eu vou deixar depois o contato do escritório, você me passando na descrição do vídeo. E foi um prazer estar com você nesse tempo, de conhecer um pouco mais sobre você. E agradeço você que ficou nos acompanhando até aqui, conhecendo a história dessa maravilhosa. Eu gosto de falar de mulheres porque elas são maravilhosas. E ainda mais com uma história dessa, aí que é maravilhosa ao quadrado. Muito obrigada, Sandra. Se você quiser deixar um recado para quem estiver assistindo e quiser se despedir, fica à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite. Adorei conversar com você. Quero parabenizar, né,
a você por essa iniciativa e a todas as pessoas envolvidas aqui que trabalham com você. Também quero te parabenizar Obrigada. pelo espaço, o café, né, e negócios. Nossa, é demais. Eu acho que eu sempre levo os meus clientes. A gente não conversa no escritório, a gente conversa Num ambiente num bacana, ambiente né? bacana. E esse vai ser mais um que eu vou ter de opção para trazer aos meus clientes e para bater um papo, para fechar um negócio, tomar um café delicioso, parabenizar pelo... Nossa, eu adorei o café. É diferente, né? Não é igual a gente encontra. Nossa, maravilhoso. Não menosprezando nenhuma lanchonete, nenhuma padaria, nenhuma cafeteria, mas a gente realmente quis trazer um café diferenciado para Sim. Santa Isabel e para a região, né? Porque a gente Conseguiu. também está abrindo em Arujá Sim. agora, né? E não tem um café igual, e ainda fora o café de qualidade, que é um café, um grão seleto, etc., nós temos métodos diferentes. Então, muda. O mesmo grão, ele traz várias notas do próprio café, entende? Então, você pode, no mesmo grão, tomar um café mais saboroso, mais com um toque de framboesa, suave. Para quem gosta de forte, com o mesmo café, por conta da gramatura, a gente consegue fazer um café mais forte, e por conta do método também. Então, para você que quiser conhecer, fica o convite também. Sim, nossa, eu adorei. Adorei, porque eu tomo muito café. E foi, assim, maravilhoso mesmo provar do café. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam vir aqui conhecer o espaço, que é, assim, demais, diferenciado, agradável. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Se alguém precisar de alguma coisa, estamos aí. É isso aí. Muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal, de seguir as redes sociais do Pode Bate-Papo Cast e também da Ecoplan, que é a rede social lá no Insta, Isso. né? Da arquitetura da Sandra. Muito obrigada por esse dia, por esse tempo de qualidade e tamo junto. Obrigada, Sandra. Nada.